pessoal, para a última aula da apostila 2, né, que trata-se lá de problemas com dois móveis. Só que nós vimos lá no capítulo 36 e 37 esses dois móveis de sentidos opostos, né? E a aula 38, ela vai trabalhar aí com o mesmo sentido, tá bom? Então, nós vamos ver a diferença e o que nós temos que procurar para poder fazer com que os exercícios aí cheguem no resultado perfeito, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício lá, ele fala assim, ó, um trem de carga parte da cidade A para a cidade B. Então, nós já vamos colocar aqui, ó, certo? Imagine que um trem de carga vai andar nessa faixa aqui, certo? Esse aqui é o meu trem de carga, ó, ok? E ele vai fazer, então, esse movimento aqui, ó, certo? Então, muito bem. Da cidade A para a cidade B, certo? Então, A e B. Continuando, desenvolvendo 50 km por hora. Então, nós vamos colocar aqui também este valor. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. E nós vamos colocar a velocidade dele em 50 km por hora, certo? 3 horas depois, um trem de passageiro parte da mesma estação. Então, vamos colocar aqui, ó. Lembrando que o primeiro é o trem de carga, certo? Então, 3 horas depois, eu vou colocar um pouquinho mais aqui para baixo, tá? Ele faz o mesmo percurso, ó, só que ele faz 3 horas depois que esse daqui partiu. Então, imagine, 3 horas esse aqui andando. Lembrando, pessoal, que o trem de carga, ele vai mais devagar, ele tá mais pesado, né? Então, imagine aqui que ele esteja andando, né? E aí, 3 horas que esse aqui já tá andando, esse aqui, que é o trem de passageiros, né? Está andando, começa a andar. Eu vou colocar aqui, ó. Trem de carga e o trem de passageiros, certo? Então, vamos colocar o tempinho desse aqui, da mesma cidade, tá? Da cidade A até a cidade B, ok? Então, um trem de passageiro parte da mesma estação com destino à cidade B em uma linha paralela ao do trem de carga, desenvolvendo 80 km por hora. Então, ele sai 3 horas depois do trem de carga, certo? Vou colocar aqui. E a sua velocidade está lá em 80 km por hora, certo? Aí ele pergunta, quanto tempo será necessário para o trem de passageiros alcançar o trem de carga, certo? Então, quanto tempo vai levar para esse aqui, ó, encontrar esse aqui em linha paralela, certo? Eles não vão se encontrar frente a frente, eles vão se encontrar em paralelo, certo? Então é isso que eles querem saber, ó. Quanto tempo esse aqui vai conseguir chegar pertinho desse aqui, certo? Lembrando que o trem de carga ele anda um pouco mais devagar e o trem de passageiros um pouquinho mais rápido, certo? Aqui ele já tá falando a quilometragem, já dá pra gente perceber isso, certo? Sem precisar supor quem que vai andar mais rápido, quem que vai andar menos rápido, certo? Então vamos, a primeira coisa a se fazer aqui é a gente entender e buscar quantos quilômetros de distância esse aqui, ó, vai estar à frente desse aqui, vai estar à frente desse aqui, da bolinha, certo? Calma aí só um minutinho, deixa eu voltar aqui, opa, ele saiu um pouquinho daqui, vamos colocar ele aqui de volta. Certo, pessoal? Então, é isso que nós vamos ter que ver. Então, vou abrir aqui. Deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui, para vocês conseguirem ver. E esse aqui também.
Então, aqui nós vamos trabalhar com a continha necessária lá, tá bom? Com esse cálculo que eu falei para vocês. Então, nós primeiro vamos descobrir, vou colocar aqui, ó. Vou só aumentar a letra aqui que tá ficando muito pequenininho. Em distância, quanto o trem de carga está à frente do trem de passageiros, certo? Então, é isso que nós vamos buscar em primeiro cálculo, tá bom? O tipo de letra aqui é muito pequeno, vamos aumentar aqui para vocês conseguirem ver direitinho, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer primeiro. Então, o que nós vamos fazer? Ele falou lá que o trem de carga estava andando 50 km, certo? Em 50 km por hora. E o trem de passageiros saíram 3 horas depois. Então, eu quero saber a distância, certo? Então, distância vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Professora, da onde que você tirou essa fórmula? A fórmula que nós vamos usar para sentidos, o mesmo sentido, é do sentido oposto, certo? Aquela fórmula, deixa eu colocar aqui só para vocês relembrarem isso aí, tá? Vamos ver aqui se sai o negocinho da minha fórmula aqui, acho que sai. Vou colocar ele aqui. Clicar ele aqui. Então, velocidade é igual a distância sobre o tempo, certo? É essa fórmula aqui. A única coisa que eu fiz, pessoal, foi o quê? Já ter invertido essa situação aqui, mas é ela que eu vou usar, certo? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem como é que é colocado isso aqui, ó, virando isso aqui, tá bom? Para vocês entenderem. Então, nós temos a velocidade que é 50, né? Então, ó, esse V é 50. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Certo? A nossa distância é o que nós queremos saber. Então, nós vamos colocar como D, que é a nossa incógnita, né? E o tempo é 3 horas depois que ele saiu, certo? Vamos aumentar aqui um pouquinho também para vocês enxergarem melhor aí. Então, o que nós vamos fazer isso aqui? Isso aqui é uma proporção, lembra? Não tem número aqui embaixo, nós vamos colocar o 1 vezes D, D. E 50, ó, né? Trazendo aqui, ó, a multiplicação em cruz, né? Esse 50 vezes o 3. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, certo? Então, é daí que nós tiramos toda essa fórmula aqui. Distância é igual a velocidade vezes o tempo, certo? Então, vamos lá. Distância vai ser igual a velocidade, que é 50, vezes 3, que é 3 horas depois, certo? E aí, então, nós vamos ter distância vai ser igual a 150 quilômetros, certo? Então, o trem de carga, ele está à frente do trem de passageiro 150 quilômetros, certo? Então, olha só, voltando lá um pouquinho, né? Esse aqui, deixa eu ver aqui, ele não tá pegando, deixa eu vir pra cá e trazer ele pra cá, pra ficar mais simples, pra vocês observarem. Então, olha só. Esse aqui, ó, vamos supor que esse aqui começa 3 horas depois. Em 3 horas depois, isso aqui, ó, esse espaço que esse A percorreu é os 150 quilômetros que ele está à frente do trem de passageiro, certo? Então, é isso.
Vamos lá, continuando que nós não terminamos ainda, a gente só pegou o quilômetro, porque o que ele quer saber de verdade é quanto tempo será necessário para que os dois consigam ficar ali, ó, páreo a páreo na linha paralela, certo? É isso que ele quer saber. Então, muito bem. Que fórmula, professora, que nós vamos usar? Nós vamos usar a fórmula, deixa eu baixar aqui, e vamos diminuir aqui um pouquinho para dar espaço para a gente agora. Vou deixar ele menorzinho aqui. E esse aqui eu vou apagar, tá, pessoal? Porque esse daqui só foi para vocês entenderem como é que essa fórmula surgiu aqui, tá? Então, vamos lá. Nós vamos usar a fórmula aí, pessoal, aquela que está no livro, né? Velocidade 1 vezes o tempo 1 é igual a velocidade 2 vezes o tempo 2, certo? Está lá essa fórmula aí para vocês, está lá na página 76 lá, tá bom? Então, vamos lá, essa formulazinha aqui nós vamos então trabalhar, certo? Então, olha só, nós temos aqui as velocidades, né? Nós temos a velocidade desse aqui, lembrando que nós estamos calculando em relação a esse trenzinho aqui e a esse aqui, certo? Então, quais as informações que nós temos? Nós temos a velocidade aqui, né? Nós temos a velocidade aqui, 3 horas depois não condiz com o tempo, ele só falou que 3 horas depois que esse começou a andar, o outro andou, então esse tempo não condiz, certo? É o que nós vamos ter que calcular. E o que está à frente, né? Aqui, ó, essa situaçãozinha que nós colocamos aqui. Então, vamos lá. Nós temos, então, um trem, né, andando a 150 à frente, mais a situaçãozinha que nós vamos usar em relação à quilometragem, né, que ele fez o processo lá. Então, nós vamos colocar lá 50, né, vezes o tempo, que nós não sabemos quem é esse tempo, é o que nós vamos calcular, vai ser igual, então, a 80 quilômetros vezes o tempo, que nós também não sabemos, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, nós vamos sempre trabalhar assim, ó, você calcula essa parte de quem está à frente, quanto, né, a distância está à frente, justamente para você trabalhar com essa fórmula aqui, certo? Você vai colocar ele aqui porque esse dado é importante, certo? E aí, nós vamos lá, uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Vai ficar 150 mais 50t é igual a 80t. Certo? Equação de primeiro grau, já deu para ver aqui, né? Então, t de um lado, números do outro. Então, nós vamos ficar com 50t menos, né, o 80t. Ele sai lá do outro lado e passa para cá, então muda o sinal dele. O 150 vai passar lá para o outro lado, então de positivo ele fica negativo, certo? Vamos fazer essa conta aqui, 80 menos 50 nós vamos ter menos 30, né? Então nós vamos ter 30t, que vai ser igual a menos 150, certo? Esse menos aqui, pessoal, ó, eu vou colocar em verde, tá? Para vocês verem, eu faço a regra de sinal, menos com menos é mais, né? Então o resultado vai ter que ser positivo. Então, tempo é igual a 150 e nós vamos dividir isso aqui por 30, certo? Corta os dois zeros, eu fico com 15 dividido por 3, né? E aí nós vamos achar, então, o tempo, que é 5 horas, certo? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, vamos voltar lá um pouquinho, tá? Isso quer dizer que esse caminhão, ó, daqui a aqui, 150 quilômetros que ele está à frente, ele levou aqui, ó, né, um tempo determinado, aonde esse aqui também, ó, estava andando. Então, quando eles chegaram aqui, ó, vamos supor que seja aqui, certo? Esse tempo percorrido aqui foi de 5 horas, certo? Para alcançar esse camaradinho aqui de cima, ok? Então, primeiro exercício feito, vamos para o segundo. O segundo ele fala assim: André e Paulo foram ao acampamento com suas motos.
Um dia André saiu do acampamento para ir à cidade com sua moto. Então vamos colocar aqui, ó. Certo? Esse aqui se trata do André. Vamos colocar aqui, né? Ele, então, vou colocar aqui acampamentos. Vamos colocar o ponto A, que é mais fácil, tá? Eu vou colocar o ponto A como o acampamento e o campo B, que é o que ele quer chegar, né? Com a cidade onde ele foi lá pro acampamento, certo? 30 minutos depois, Paulo decidiu ir também. Então, vamos colocar o do Paulo aqui, ó. Só que tem um dado importante do Paulo aqui, né? Ele saiu 30 minutos depois de André, né? Então, 30 minutos depois... Opa, saiu errado aqui. Depois de André, certo? Esse daqui seria um dado importante, certo? Então, o fofinho aqui, ó, tá andando, né? Tá andando. E deu 30 minutos dele andando, esse aqui resolveu sair também, certo? Então, é isso que tá acontecendo aí. Aí ele coloca lá, se André viajava a 40 km por hora, então, outro dado importante, né? Vamos colocar lá essa velocidade de André aqui, ó. Velocidade de André, 40 km por hora, certo? E Paulo, saiu tudo maiúsculo aqui, pessoal, calma aí. Certo? E o Paulo a 50 km por hora. Então, a velocidade dele, 50 km por hora, certo? Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que eles estão indo, né, no mesmo sentido, né, os dois, só que veja que André saiu a 40 km e Paulo saiu a 50, então vai chegar uma hora que Paulo vai ter que encontrar o André ali em linha paralela, certo? Aí ele pergunta, a que distância do acampamento Paulo alcançou André? Ele quer saber a que distância, então o acampamento tá aqui, ó, certo? A cidade tá aqui. Por André estar a 40 km e Paulo a 50, vai chegar uma hora que eles vão, né, ficar para a par ali. Então, ele quer saber qual é essa distância, ó. Quando ele chegar aqui, ó, vamos supor, vamos ter que tirar esse aqui e colocar esse aqui que não está sobreposto. Então, quando ele chegar aqui, ó, certo? Ele quer saber qual a distância do acampamento entre Paulo e André. Então, o que eles conseguiram percorrer quando os dois estiverem ali para a par? É isso que eles querem saber, certo? Acho que dá para calcular aqui, ó. Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que nós temos que saber, pessoal? Quantos quilômetros, né? O André está à frente de quem? De Paulo, certo? Quanto tempo ele já está? Quanto de distância ele já está à frente, certo? Então, é a primeira coisa que nós vamos calcular. Então, adivinha, né? Nós vamos colocar lá, distância é igual a velocidade vezes o nosso tempo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Isso. Então, vamos lá. Distância é igual... Deixa eu aumentar tudo aqui. Pronto. É igual a velocidade de André, né? Porque ele que está à frente, certo? Vezes o tempo que o queridão ali, né? Que o Paulo andou depois dele. Então, 30 minutos, certo? 30 minutos, a gente lembre-se, pessoal, que a gente está trabalhando velocidade em quilômetros por hora, né? Então, 30 minutos tem que se transformar em horas. Como é que nós fazemos isso? 30 e divide, então, por 60, que vai dar 0,5, certo? Então, vamos copiar e colar aqui, né? Fica mais fácil para nós, certo? Então, essa multiplicaçãozinha aqui, nós vamos ter igual, né? Vou colocar aqui igual a 20 quilômetros
20 quilômetros, né, à frente de Paulo, certo? Então, à frente de Paulo, para vocês não esquecerem que é a primeira coisa que nós temos que fazer quando eles estão em paralelo, certo? Então, fizemos. Agora, então, nós vamos aplicar a fórmula. Quem que eu tenho que colocar primeiro lá na fórmula? Esse aqui que nós calculamos, certo? Esse 20 quilômetros aí que tem que entrar primeiro. Então, 20 mais 40 vezes tempo, que é o tempo que nós não temos. Vamos aumentar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Tem que ser igual, né, a 50, aqui ó, velocidade, vezes o tempo que nós não temos. A gente tem que achar o tempo primeiro para poder calcular a distância, certo? Então, muito bem. Equação de primeiro grau, ó, 20 mais 40t é igual a 50t. Pronto. Então, incógnitas de um lado, números do outro. Então, nós vamos fazer lá 40 menos 50, isso t, né? Não podemos esquecer da incógnita aqui, porque é o que a gente vai ter que achar. É igual a menos 20. Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Vamos fazer essa subtração, né? 40 menos 50, nós vamos ter menos 10t, que vai ser igual a menos 20. A mesma coisa do outro exercício, né? Menos com menos a gente faz a regra de sinal, vai dar positivo. Então, mais, então 20 dividido por 10, nós vamos ter aí, então, 2, né? 2 horas, né? Então, olha só, depois de 2 horas é que acontece o processo, certo? Só que não foi isso que ele perguntou da distância. Ele falou, aí você pergunta assim, professora, mas não é, a gente já não calculou a distância aqui? Não, pessoal, a gente não calculou a distância de encontro, certo? A hora que ele pergunta lá, a que distância do acampamento o Paulo alcançou André? Certo? Então ele quer saber isso aqui, ó. Imagine que eles se encontrem exatamente aqui, ó. Certo? Então ele quer saber essa distância que percorreu. O que nós vimos aqui foi a distância que André estava à frente de que André estava à frente de Paulo, certo? Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, mais baixo aqui, menor, né, para poder terminar de fazer o cálculo aqui, certo? Então, nós calculamos o tempo. Agora, o que está faltando? Está faltando exatamente o que ele pediu, que é essa distância, certo? Opa! Então, muito bem, agora nós vamos calcular a distância. Veja que para achar o negocinho, você já calculou duas situações, né? Então, que fórmula que nós vamos usar? Exatamente essa daqui, ó, certo? Nós vamos usar esta fórmula ainda. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Então, ele quer saber da distância. Distância é igual à velocidade de Paulo, né? Porque é ele que tem que andar para poder suprir lá o André, né? Vezes o tempo que ele fez de 2 horas, certo? Então, distância vai ser igual a 100 quilômetros, certo? Então, quando os dois fizerem o processo de encontro, paralelo, tá? Aqui, ó, em linhas paralelas, a distância que eles estão aqui, ó, do acampamento vai ser de 100 quilômetros, ok? Então, exercício feito aí. Vamos para o próximo. Ele fala lá, 2 carros viajam para São Paulo. Então, já vamos trazer isso aqui para cá, né? Então, eu tenho o primeiro carro e tenho o segundo carro. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui, mas em paralelo para vocês observarem, certo? Um deles está a 80 quilômetros à frente do outro. Veja, pessoal, que ele já fala, né? Um deles está a 80 quilômetros à frente do outro. Eu vou precisar calcular essa distância que eles estão um do outro? Não preciso, porque o exercício já falou, certo? Então, isso pode acontecer. Então, ó, isso aqui que tá escrito aqui, ó, 80 quilômetros à frente do outro é muito importante, tá bom? Para que você não precise ficar calculando isso aí,
ok? Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui o primeiro carro, tá bom? Primeiro carro. Vamos aumentar aqui. Então, esse primeiro carro está, ó. Vou colocar ele aqui, tá? Isso aqui, ó, ele corresponde a 80 quilômetros à frente, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, 80 quilômetros à frente, certo? Na rodovia Castelo Branco. O que está à frente anda 95 quilômetros por hora. Então, a velocidade desse camarada aqui tá a 95 quilômetros por hora, certo? Enquanto o outro anda a 120 quilômetros por hora. Então, vamos colocar aqui que esse aqui ó, é o segundo carro, certo? Segundo carro. E ele está andando a 120 quilômetros por hora. Então, ó, ele tá vindo também, ó, só que ele tá um pouquinho mais rápido que o primeiro aqui, certo? Aí ele pergunta lá assim, ó, em quanto tempo o carro de trás alcança o que está à frente? Então, ele quer saber em quanto tempo esse camarada aqui, ó, vai chegar aqui, ó, a paralelo que esse fulano aqui, ó, que está a 80 km por hora, 95 km por hora e ele a 120, certo? Então, vamos calcular o que ele está pedindo, né? Então, nós vamos calcular lá de que maneira? Vamos colocar o tempo que ele está à frente, né? Que foi o que a gente estava calculando, mais o 95 aqui, ó, vezes o tempo, né? Que nós não temos, vai ser igual a 120 vezes o t, né? Que nós não temos também o tempo desses dois, ó, certo? Equaçãozinha também de primeiro grau. Vamos aumentar isso aqui para vocês conseguirem enxergar melhor aí também. Certo? Então, nós vamos colocar lá 80 mais 95t vai ser igual a 120t. Equação de primeiro grau, então 95t menos 120t vai ser igual a menos 80, certo? Muito bem. E aí nós vamos fazer, né, a subtração de 95 menos 120, vai dar um resultado negativo e nós vamos ter aí 25t, né? Ok? Que vai ser igual a menos 80. Lembrando que nós podemos fazer a regra de sinal aqui, certo? Menos com menos é mais. Então, nós vamos ter tempo vai ser igual a 80 dividido por 25. E aí, 80 dividido, vou colocar aqui, tá? 80 dividido por 25, vocês podem fazer aí que vai dar 3,2 horas, certo? Ele não pediu em minutos, então nós podemos deixar assim em horas mesmo, sem problema nenhum, tá bom? Então, esse é o exercício aí resolvido para vocês, ok? Pessoal, quando você não conseguir ler e entender toda essa conta aqui, desenhe para você dar uma olhada, certo? E escreva embaixo os dados para que você enxergue que você não tem tempo, certo? Que a distância é necessário você saber aqui, ó, se não tem essa distância, é necessário você saber, é a primeira coisa que você deve procurar dentro do exercício, tá bom? Então, faça os desenhos para você poder encaixar na cabecinha aí o que tem que ser calculado, tá bom? Lembrando que isso aqui é matemática, mas ele é física também, certo? Então, vamos lá. O exercício de número 4, ele fala lá, Renato anda de bicicleta até o ponto de ônibus a 12 km por hora. Lá ele guarda a bicicleta, toma um ônibus que viaja a 57 km por hora até o seu trabalho. No ônibus ele passa 40 minutos a menos que na bicicleta e o percurso de sua casa ao trabalho é de 31 km. Qual é a distância da sua casa até o ponto de ônibus? Então nós vamos fazer esse desenho lá, certo?
Então, muito bem, vamos colocar a bolinha aqui porque ele vai sair daqui, certo? Então, Renato, ele tá saindo da sua casa aqui, ó, certo? Vamos lá, Renato. Ele sai da sua casa e vai de bicicleta até o ponto de ônibus. Então, ele tá andando, bom, chegou ao ponto de ônibus, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Ponto de ônibus, certo? E deixa eu ver aqui, Renato anda de bicicleta até o ponto de ônibus a 12 km por hora. Então, esse percurso aqui, ó, ele faz a 12 km por hora, certo? Então, eu vou colocar essa velocidade bem aqui assim. Velocidade é igual a 12 km por hora, ok? Vou passar tudo maiúsculo aqui, eita mais. Pronto. Aí ele continua, né? Lá ele guarda a bicicleta, toma um ônibus que vai viajar 57 quilômetros até o seu trabalho. Então, imagine que aqui seja o trabalho dele, certo? Então, esse ônibus aqui ele faz 57 quilômetros por hora, certo? Isso aqui, pessoal, vou dar uma aumentadinha aqui, tá bom? Muito bem. Aí ele continua. No ônibus, ele passa 40 minutos a menos que na bicicleta. E o percurso da sua casa até o trabalho é de 31 quilômetros, certo? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, que do ônibus, ele passa 40 minutos a menos da bicicleta. Então, nós vamos colocar lá x menos 40, certo? Então, vamos colocar lá assim, que ele faz x menos 40, porque ele não fala quanto tempo ele anda de ônibus e de bicicleta, ele não fala. Mas a única coisa que ele fala aqui é que o ônibus, ele passa 40 minutos a menos que na bicicleta, certo? Então, eu vou colocar x menos 40 dentro desse percurso aqui, certo? E que do trabalho, da sua casa até o trabalho, ele tem 31 quilômetros para poder andar lá, certo? Então, é isso aqui, ó. Deixa eu pegar a retinha aqui. Imagina, eu vou tirar esse daqui, ó. Que aqui seja o trabalho dele, certo? Vou colocar aqui, ó. Trabalho. Aliás, eu vou colocar aqui, ó. Certo? Então, esse percurso aqui, ó, da casa até o trabalho dele, ele vai fazer em 31 quilômetros, certo? Tem 31 quilômetros de distância, certo? É isso aqui que ele tem, ok? Então, nós vamos calcular essa ideia aí que ele passou, certo? Em relação ao que a gente precisa. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Ele tem lá 40 minutos que ele fala, certo? Só um minutinho. Ele fala lá de 40 minutos, né? E nós estamos trabalhando em quilômetros por hora. Então, nós temos que fazer essa conversão de tempo, certo? Então, você está em minutos, você precisa vir para horas. Então, você vai fazer uma divisão primeiro, tá bom? Eu vou pular aqui rapidinho para a gente poder fazer, tá bom? Então, a primeira coisa aqui, nós vamos transformar minutos em horas, certo? É a primeira coisa que nós temos. Se nós estamos falando de quilômetros por hora, ele dá um determinado tempo em minutos, a gente tem que fazer essa transformação, tá bom? Então, vamos lá. Dentro daquela tabela que eu passei para vocês, né, de conversão de tempo, quando eu quero pegar horas e passar para minutos, eu faço o quê? Faço uma multiplicação, né, por 60. Quando eu quero minutos para horas, eu tenho uma divisão, então 40 dividido por 60, certo? E isso aqui vai dar 0,666. Isso aqui é uma dízima periódica simples, né? Porque eu só tenho um período de repetição aí. Estão lembrados dessa aula lá no 7º ano? Isso aí acontece, hein, pessoal? Só que nós não podemos calcular ele dessa maneira, né? Nós temos que transformar essa dízima periódica simples aqui em quê? Em uma fração geratriz. Que fração, pessoal, eu dividi para dar essa dízima periódica,
certo? Então, nós vamos fazer lá o processo. Se você não lembra mais como faz a fração geratriz, precisa assistir uma aula sobre isso aí, certo? Preciso até ver, que eu não sei se é em matemática A, mas acho que em matemática B, fiquem atentos que vocês vão aprender isso aí novamente, tá bom? Então, vamos calcular aí esse processo, né? Como eu tenho somente os 6 aqui, ó, em repetição, eu vou ter que repeti-lo aqui, certo? Quando a gente trabalha com frações decimais, nós temos que olhar para o número, ver quantas casas ele tem que andar, para que eu possa então trabalhar com a sentença de 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai. Como isso aqui é uma dízima periódica simples e nós temos um período de repetição, nós vamos descer um número, que é o 9. Nós não trabalhamos na base 10, 100, nós trabalhamos na base 9, 99, 999 e assim vai, certo? Então, a fração geratriz é exatamente essa daqui, certo? Que dá para simplificar por 3, certo? Que vai dar, então, 6 dividido por 3 dá 2, né? E 9 dividido por 3, nós vamos ter 3. Então, esses 2/3 aqui é o que corresponde do nosso tempo, daqueles 40 minutos lá, que ele deixa de andar, né? Deixa eu lembrar aqui, ó. De ônibus, ele passa 40 minutos a menos que na bicicleta. Então, é 2/3, certo? A menos. Não é mais 40 minutos, certo? Então, muito bem. Feito. Vamos diminuir isso aqui para eu usar aqui mesmo, tá bom? Opa. Então, vamos diminuir aqui e deixar aqui pra gente usar aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Mesma coisa, né? Nós vamos, então, trabalhar com o que ele nos deu lá. Então, o que ele deu para nós? Ele falou que o Renato aqui, ó, né? Ele estava da casa dele até o ponto de ônibus 12 km por hora. Então, vamos lá. 12 quilômetros, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho. 12 vezes quem? Vezes o tempo, ele não falou o tempo, certo? Então, a velocidade foi falada, o tempo não. Então, vezes t, mais nós vamos ter 57 quilômetros, certo? Que ele faz o processo de bicicleta para o ônibus lá, certo? E isso vai ser vezes o tempo menos, né? Que ele falou lá que ele percorre 40 minutos a menos, então menos 2/3 dele. E tudo isso vai ter que resultar numa distância de 31 quilômetros, certo? Ele já deu a distância para nós, ok? Na realidade, o que ele quer saber lá, qual é a distância da sua casa ao ponto de ônibus, certo? Então, é exatamente isso aqui, ó. Qual foi essa distância aqui, ó? Ok? Então, vamos lá. Vamos juntar todo mundo para ficar, né, equação de primeiro grau. Então, vai ficar 12t mais, vamos fazer a distributiva aqui, ó, 57 vezes t, certo? 57t, mais com menos, menos, nós vamos fazer 57 vezes 2, dividido por 3. Então, nós vamos fazer lá esse vezes 2 aqui, que vai dar 114, né? Dividido por 3, que depois nós vamos fazer essa divisão, é igual a 31. Vamos fazer passo a passo, né? Para ficar tranquilo aí. Então, muito bem. Nós vamos, então, colocar aqui, ó, 12t mais 57t igual. Isso aqui, ó, tá negativo, né? Vou colocar aqui, tá negativo. Ele vai pular lá do outro lado. Já vamos fazer essa divisão aí, certo? 114 dividido por 3, nós vamos ter 38 e vai ser positivo, certo? Mais 31. Muito bem, sabendo disso, uma equaçãozinha de primeiro grau, né? 57 mais 12, nós vamos ter 69t, que vai ser igual a 38 mais 31, que vai ser 69 também. Tudo isso para dar 1, professora? Tudo isso para dar 1, tá? Então, 69 dividido por 69, nós vamos ter lá o nosso tempinho, que é igual a 1. Mas era isso que ele queria saber? Era o tempo? Não, ele quer saber a distância da sua casa até o ponto de ônibus, certo? Nós declaramos aqui o tempo de percurso que ele fez, certo? Então, muito bem, vamos lá. Vou diminuir aqui para caber tudo aqui, tá?
Então, vamos dar uma diminuída aqui, ó. Então, agora nós vamos para o que interessa, né? Ele quer saber a distância. Então, logo, nós vamos usar que fórmula, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, distância é igual a 12 quilômetros, que ele falou, né? Vezes 1 hora. Então, distância é igual a 12 quilômetros, certo? Então, da sua casa até o ponto de ônibus, ele fez lá 12 quilômetros. E se ele tivesse perguntado quanto que falta então para ele percorrer, né? Se ele tivesse perguntado, ele não perguntou. Como ele já disse lá que 31 foi o total dele, 31 menos 12 você acharia o percurso total dele, certo? Então, paramos aqui. Eu ia colocar essa observação aqui, mas eu não vou colocar, senão vocês vão acabar se confundindo, tá bom? Então, é isso aí que tem que estar na sua apostila. Estuda, porque ele também vai ser avaliado, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.